Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Primeiramente eu queria começar pedindo desculpa pela qualidade do áudio, que hoje vai estar um pouquinho pior do que o que você está acostumado dos nossos vídeos. Eu estou agora gravando em uma nova sala, está dando um pouco de eco aqui, mais barulho externo, estou adaptando ainda ao novo lugar que eu estou gravando, mas estava na hora de gravar outro Trader Tranquilão, então estou indo nessa. Bom, se você estava acompanhando o projeto, você deve lembrar que só tinha mais uma trade aberta e a gente tinha falado que ia encerrar o projeto. Essa trade era o Euro-Yen. Eu estava esperando aí mais um movimento nessa trade para ver o que acontecia para a gente encerrar o projeto. E esse movimento veio especialmente no dia de ontem. Se a gente vier aqui olhar no euro-dólar, o euro deu uma forte desvalorizada aqui na hora do anúncio do Banco Central Europeu, falando sobre o tal do tapering, que eu já vim falando. Eles vão começar o tapering, começar a diminuir a quantidade de ativos que eles compram todos os meses, mas vai ser num ritmo bem lento. Então isso não foi suficiente para poder segurar o euro, tá? Então no Euro-Yen, aqui que a gente pode ver que é o par que a gente estava aberto, olha só, teve esse forte movimento ontem e acabou que pegou no nosso stop loss hoje, tá? Um stop no lucro que a gente estava. Se a gente vier aqui no Euro-Yen, aqui ó, a gente vê que tem um pequeno lucrinho aqui na trade, tá vendo? Pegou no nosso stop no lucro aqui hoje e o preço ainda afastou um pouco mais. Eu poderia passar por todos os ativos, fazer uma análise, mas como nós estamos encerrando essa quarta temporada do Trader Tranquilão, não faz muito sentido eu fazer uma análise do mercado. Eu já vou direto para uma análise do projeto, tá? Então vou fechar aqui e vamos lá para uma análise do projeto. Bom, uma avaliação de um ano do projeto Trader Tranquilão, né? Então, primeiro a gente tem que comemorar, né? Foi um projeto que começou lá totalmente de forma despretensiosa, nem sabia que ia durar esse tanto, e a gente conseguiu chegar um ano fazendo alguns pequenos ajustes da estratégia. Tivemos alguns momentos de pausa, ficamos sem negociar, né? Então daria para condensar esse um ano em menos meses, mas enfim, um ano aí de Trader Tranquilão já é um motivo para comemorar. Antes de continuar fazendo a avaliação, é sempre bom relembrar quais eram os objetivos do projeto lá no começo, quando ele foi criado, e vou passar aqui para a gente ver alguns deles. O primeiro objetivo de todos era mostrar na prática o desafio da consistência. Esse é um desafio, a gente tem até vídeo explicando sobre esse desafio da consistência. Ele é muito inspirado no que fala o autor Mark Douglas, no livro Trading in the Zone, ou Negociando na Zona, que ele sugere isso para as pessoas, fazer esse desafio, você escolher uma estratégia e ficar durante um tempo negociando só aquela estratégia, seja 20 trades, seja um mês, o tempo que for. E eu quis mostrar na prática esse desafio e como você pode fazer também. Outro objetivo era apresentar o estilo de trading chamado End of Day, que é esse estilo que a gente só faz o trade no final do dia, usa gráficos de vela diária, cada velinha, cada barrinha daquela é um dia. Eu quis mostrar esse estilo mais tranquilo, em vez de ficar fazendo day trade, mostrar que era possível ter lucro com esse tipo de trading também. E por fim, outro objetivo do projeto era executar a estratégia por um período suficiente para avaliá-la. E a gente executou por um ano, né? E já temos alguns dados interessantes aí para a gente poder entender a estratégia, ver se a entrada é boa, se não é, enfim. Bom, alguns resultados subjetivos então que a gente tem, subjetivos que não são medidos em números, né? Primeiro, durante o projeto a gente teve vários insights ou várias ideias interessantes sobre psicologia de trade. Se você acompanhou ao longo desse projeto, você viu eu compartilhando e falando um pouquinho sobre esses insights. Alguns deles,
a importância de se operar com calma, não tomar decisão precipitadamente, mesmo sendo no end of day. Se você não sentar, respirar e com calma, você pode acabar errando. E também outro insight interessante foi mostrar o que alguns erros podem fazer como estratégia. Às vezes, alguns erros são suficientes para atrapalhar um longo período de trabalho aí. E muito mais, né? Tivemos vários outros insights ao longo desse ano aí. Bom, outro resultado subjetivo é que a estratégia se mostrou interessante. Pode ser que ela funcione no longo prazo, né? Assim, mais longo ainda, porque mesmo um ano, por mais que pareça um longo prazo, um cenário de investimento não é tão longo assim, né? Então, a estratégia se mostrou interessante. Pode ser que continuar operando ela por mais tempo possa ter resultados interessantes. Resultados objetivos. Então a gente teve um retorno anual aproximado de 13%, um retorno mensal de aproximadamente 1%, tá? E teve um rebaixamento, um drawdown máximo de 10%. Alguns comentários importantes aqui. Primeiro, nós chegamos... Eu esqueci de colocar animação nesses slides aqui, deixa eu colocar, só para a gente poder ir ponto a ponto aqui, que eu acho mais interessante. Por parágrafo, beleza. Vamos lá, continuar aqui, desculpa. Bom, então alguns pontos importantes. Primeiro, nós chegamos a ter mais de 20% de retorno, até no meio do projeto do Trader Tranquilão. E foi depois que eu falei, até fiz um vídeo, vamos fazer umas trade louca, isso consumiu o nosso retorno todo. Então, a gente poderia ter ficado próximo. Se você acompanhou o projeto, você viu que era totalmente possível ter ficado acima de 20% se eu não tivesse cometido esses erros bobos aí, digamos assim. Errar é humano, acontece, mas tiveram alguns erros bobos por certa displicência, tá? Que custaram caro aí. Outro ponto importante é o seguinte: coincidiu de quando aumentamos o risco, temos o pior resultado. O que eu estou querendo dizer aqui? Justamente quando a gente decidiu aumentar o risco por operação, que foi na quarta temporada, foi a única temporada que a gente não teve aumento do patrimônio. Mas não porque a gente aumentou o risco necessariamente, na verdade. É uma coincidência, igual eu estou falando. Se a gente tivesse tido o mesmo desempenho que a gente teve nas outras 3 temporadas em relação a risco-recompensa, digamos assim, e taxa de acerto, a gente teria tido um retorno bem mais interessante. Então eu aumentei o risco e fui mal. Por exemplo, se eu tivesse lá na segunda temporada, que foi, eu acho que a melhor, se não me engano, a primeira, operado com esse risco que eu operei agora, e agora eu estivesse operando com risco lá do começo, eu ia ter ido melhor. Ficou claro, mais ou menos? Quando eu resolvi aumentar o risco por operação, porque o que é a variável que dá para mudar nessa estratégia? Em vez de arriscar 1% por trade, arriscar 2, 3%. E quando eu resolvi aumentar de 1 para até 1,5, digamos assim, para até 2,5, foi justamente, coincidiu esse período que o mercado não estava bom para nós. Mas um ponto importante é que uma semana ruim, igual eu falei, consumiu todo o rendimento da quarta temporada. Então eu achei interessante aqui comparar o Trader Tranquilão com outros investimentos, tá? Esse aqui são o retorno no último ano. Acabei de pegar esses dados aqui. O CDI de forma líquida, o CDI é uma referência para renda fixa, né? Deu um retorno de 11%. Então nós, mesmo com esses erros, temos tido um leve prejuízo aí na quarta temporada. Eu mostrei já os gráficos, né? Mas o Eurien aqui, se eu tivesse fechado lá essa semana mesmo, ele chegou a ficar quase no 0 a 0 na quarta temporada. Se não fosse esses 2 últimos dias aqui que foram contra a gente, se eu tivesse fechado antes, mas não adianta eu ficar falando né? Mas fez um double top aqui, ó,
Você poderia ter fechado nessa resistência, mas enfim. Nós batemos o CDI de certa forma, tá? De certa forma não, na prática, batemos o CDI, que é o fundo de renda fixa. Mas aí a pessoa pode falar, mas renda fixa é praticamente sem risco, e tá certo, tá? Por isso que eu trouxe aqui, por exemplo, um outro fundo, que é um fundo de investimento, tá? Que tenta superar o CDI com um risco relativamente baixo. Ele é um fundo multimercado, e esse fundo deu um retorno de 15%, tá? E no último ano, se a gente for ver, o Bovespa rendeu aí 20%. Então, se você tivesse lá comprado o Ibovespa, teria um retorno de 20%. Só que esse é um retorno aqui com muito mais volatilidade, né? De onde que estão vindo esses dados? Só para você entender aqui, que não é da minha cabeça, que eu não estou inventando. Tem aqui esse comparativo aqui de fundos. Então, a gente vê aqui, ó, o retorno do CDI, a Bovespa e o fundo que está azulzinho lá, tá? Esse que está mais retinho aqui é o CDI, é a renda fixa, e a Bovespa superando. Mas a gente pode ver que teve um momento que a Bovespa chegou a ter um retorno aqui de menos 5% no último ano, tá? Um pouquinho depois do Joesley, e é claro, qualquer gráfico de Bovespa que a gente vê, o efeito Joesley, que foi aqui, né? Quando teve a delação da JBS, e depois o mercado da Bovespa se recuperou, tá? Então estão aí esses retornos, e eu quis trazer de referência. Qual que é a conclusão em relação a isso? Eu acho que não foi nada mal para um projeto despretensioso, tá? Eu acho que está escrito errado aqui, despretensioso. Não foi nada mal, levando em consideração algumas coisas. Primeiro, foi em dólar. Eu esqueci de colocar aqui o retorno da renda fixa em dólar, porque nós estamos falando aqui de um retorno em renda fixa em real, mas em dólar você não consegue esse retorno de renda fixa aqui. É um ponto a se observar, tá? A gente teve esse retorno aqui em dólar. E ele não tem correlação com Bovespa, não tem relação com SPX 500. Então essa estratégia poderia encaixar de forma interessante para uma diversificação de portfólio, para alguém que já investe em bolsa, ter um investimento, digamos aqui, com baixa correlação da Bovespa. A Bovespa caiu e isso não interferiu no desempenho do trader tranquilão. Se a bolsa americana cair ou subir, isso teoricamente não influencia, porque é outro mercado, tá? E ele também é long short, é compra e venda, né? Então mesmo que algum ativo estiver descendo, a gente pode ter um retorno, tá certo? Vale comentar, eu assim, fiquei de certa forma decepcionado também com esse retorno, porque que nem eu falei, nós chegamos a ter mais de 20%. Vou abrir aqui o famoso MyFX Book aqui, que é aquela onde que a gente tem as estatísticas da nossa estratégia. Nós chegamos aqui a ter 27% de retorno flutuante. Se eu tivesse lá em setembro, tá? No dia 8 de setembro, fechado todas as trades, quando estava excelente o nosso patrimônio, eu teria tido 27% de retorno. A gente teria batido aqui qualquer uma dessas referências aqui, a gente teria batido o retorno da Bovespa, a gente teria tido um retorno fenomenal, tá? Que foi justamente antes de eu começar a fazer cagada aqui, que eu fiz aquelas duas cagadas aqui, o mercado foi contra a gente, enfim. Mas mesmo assim foi válido o projeto, não é negativo. Eu só acho que isso aqui deu esses errinhos deram uma maquiada. Eu acho que 27% era muito, mas que nem eu falei, se a gente considerasse aqui um 20% de retorno, eu acho que estaria mais real aqui, ou seja, a gente ter conseguido aproximar da Bovespa aí. Então é isso, espero que você tenha gostado do projeto Trader Tranquilão. Acabamos a quarta temporada agora, foi 1 ano, e podemos falar, e agora? Tá?
primeiro, ainda não decidi se teremos uma quinta temporada. Deixa seu comentário aqui embaixo, falando se devia ter, se você acha que é besteira, já deu para captar a ideia, até porque aqueles objetivos que eu mostrei no começo já foram alcançados, né? Talvez nós tenhamos um próximo projeto de day trading, tá? Eu acho muito difícil fazer um projeto de scalp, tipo trader aceleradão, igual alguns sugeriram. Mas talvez um projeto de day trade, a dificuldade é que eu tenho outras atividades ao longo do dia e talvez seja difícil fazer um day trade, por exemplo, pegando vários horários ao longo do dia. Talvez a gente faça abertura de Nova York, por exemplo, um day trade que a gente pega a abertura de Nova York e vai até a hora que fecha Nova York. É uma coisa que eu estou pensando, tá? E é isso aí. Gostaria muito de ouvir suas sugestões, seus comentários, falar o que você achou do projeto, próximos vídeos. Te agradecer por ter acompanhado esse projeto até aqui e pedir para você comentar também encarecidamente. Esse vai ser o último vídeo do Trader Tranquilão, pelo menos por algumas semanas. Então eu te peço encarecidamente que curta esse vídeo, que comente o que você achou do projeto, comente especialmente se você está usando a estratégia de alguma forma, faça crítica, enfim, deixe seu comentário aí para você ajudar o canal e retribuir um pouco desse trabalho que a gente fez ao longo desse tempo aí. Mais uma vez eu te agradeço a companhia ao longo desse ano e um forte abraço para você e até o próximo vídeo.